Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo. É importante e também de graça. Deixa o like no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vamos com tudo, vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama, tá certo? Olha, tem lista dos relacionados, vou falar sobre o jogo de amanhã, vamos falar sobre as decisões do presidente Pedrinho no Vasco. Eu começo com esse assunto. Gente, eu quero trazer um vídeo hoje aqui no canal, eu queria fazer uma live, mas infelizmente hoje não teve como, tá muito difícil, o tempo realmente muito apertado. Então, assim, as decisões tomadas pelo presidente Pedrinho dentro do Vasco são decisões certeiras, tá? Vocês podem ter certeza de uma coisa. Tudo que eu trago aqui no canal, pode ter certeza que são informações contundentes e informações apuradas. Sejam elas boas ou sejam elas ruins. Aqui não tem papagaiada, aqui tem vascainidade, aqui não tem lado político, aqui tem lado vascaíno, tá? O lado do Vasco. Isso aqui é um canal do Vasco. Isso aqui não é um canal para... aqui tem um adversário do Vasco político. Vou trazer esse cara no canal. Não faz sentido. Falar mal do Vasco nesse momento, e quando eu digo Vasco, eu coloco sim a torcida no meio, porque nós somos o Vasco. É uma torcida que tem um clube para cuidar. Ultrapassamos agora a marca dos 45, 46 mil sócios. Só após a chegada do Coutinho, fruto, mais uma decisão tomada pelo presidente Pedrinho dentro do clube. O Pedrinho tomou uma decisão há 3 meses atrás que realmente mudou a rota do Vasco. Realmente mudou o destino do Vasco. Eu falei sobre isso aqui há um mês atrás, mais ou menos. Podem me cobrar. Decisões estão sendo tomadas internas dentro do clube e as coisas estão acontecendo. E eu apurei agora à tarde aqui coisas positivas e volto a afirmar para vocês. Coisas mais positivas ainda estão acontecendo dentro do Vasco. As coisas mudaram dentro do clube. Não queiram tentar diminuir os feitos porque não vão conseguir. Muito pelo contrário. O Vasco vai continuar crescendo. Tem grana entrando. As coisas estão se acertando dentro do clube. O elenco que está sendo formado é um elenco campeão. Mas aí, Eduardo, ainda não convenceu. Mas está vencendo. Antes não convencia e só perdia. Agora as coisas começaram a mudar. E a tendência é que mude mais ainda. Podem ter certeza do que eu estou falando aqui. Então, a decisão de afastar a 777 foi tudo por conta de um... Eduardo mudou de lado. Eu tinha lado aqui. Alguém via lado no Eduardo. Sempre fui Vasco. Sempre defendi o bem do Vasco. Se a 777, se as pessoas enganaram o Eduardo Ferrari e toda a torcida do Vasco, o mau caráter são eles, não o Ferrari aqui. O Ferrari aqui tem um lado vascaíno absurdo. E graças a Deus que o Paulo Salomão, o Pedrinho e toda a diretoria conseguiu enxergar e mostrar para o torcedor vascaíno e provar, eles estavam errados. Só isso. É só isso que nós pedimos aqui. Né? Verdade, veracidade das coisas. Então, assim, algumas pessoas querem levantar narrativas. E isso é muito ruim, isso é muito chato, isso é muito pequeno. Né? Isso só serve para uma coisa. As pessoas dão combustível para a gente se levantar, para a gente trabalhar, e Deus abençoar, e aí a gente acaba crescendo e não tem jeito. Tá certo? Então, gente, são decisões corretas, decisões justas e decisões que estão fazendo o Vasco crescer ainda mais. Num curto espaço de tempo, você vai ficar sabendo o que de fato está acontecendo de maneira positiva dentro do nosso Vasco. Eu tentei apurar mais a fundo, mas parece que temos empresas grandes, empresas gigantes, e vão assumir o futebol do Vasco junto com o Vasco, tá certo? Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Uma coisa eu prometo para vocês, eu estou trabalhando firme aqui para manter você torcedor e você torcedora informados dos nossos gigantes. Gente, virando uma chavinha importante, agora vamos falar de campo de bola. Como vocês sabem, os principais jogadores do Vasco, Payet, Coutinho, Souza, Alex Teixeira, né, e agora o Emerson Rodrigues, não viajaram para Goiânia. Eu vou passar a lista dos relacionados aqui para você. E não importa, o tom da minha voz está baixo por conta da minha garganta, tá, gente? Estou estourado aqui, com a garganta realmente ferrada. E aí não tem como aumentar muito o tom, não. Tá? Depois você deixa aqui embaixo no comentário. Então, assim, Atlético Goianiense e Vasco lá. É um grande jogo? Não. O Vasco é o gigante da parada. É um jogo
para o Vasco, clube médio para pequeno. Com todo respeito ao Atlético Goianiense. Essa é que é a verdade dos fatos. Quem sempre vai ter a obrigação das vitórias é o Vasco. Estamos falando, sim, de Campeonato Brasileiro, estamos num momento de recuperação, respeito máximo aos nossos adversários, mas não é esse o sentido. A questão é o Vasco voltar ao ser o Vasco. É pegar Atlético Goianiense fora, Criciúma fora, em casa, e vencer. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Essa é que é a grande realidade, tá? Então, assim, é claro que eu acredito na vitória do Vasco. Também sei da dificuldade que é jogar com o Atlético Goianiense lá. Mas é o Vasco, gente. Mas é o Vasco, tá certo? Com isso, o técnico do Vasco, Rafael Paiva, relacionou os seguintes jogadores: Adson, David, Galdames, GB, Hugo Moura, JP, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, Paulo Henrique, Praxedes, Puma Rodrigues, Rayan, Rojas, Rossi, Sforza, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Que o elenco do Vasco. Claro, os principais jogadores, repetindo aqui, ainda estão fora. Mas em breve estarão em campo para nos representar, para representar a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu tenho certeza que o Vasco vai brigar na parte de cima dessa tabela, desse Campeonato Brasileiro. E é isso. Falando mais aqui sobre reforços, tá? Outros reforços, outros nomes estão chegando no Vasco. Então, de repente, o Vasco está finalizando mais algumas contratações. Não tenho nomes, tá? Não tenho nomes, não fiquei insistindo muito nas informações, mas sei que o Vasco está quase fechado, né? Com mais alguns nomes aí, nomes importantes e nomes realmente que vão resolver, ou tem tudo para resolver, problemas crônicos no Vasco. Exemplo, a zaga. O Vasco vem sofrendo muito o sistema defensivo ali, né? E o nosso melhor zagueiro continua fora, que na minha opinião é o João Vitor. Apesar do Maicon e o Léo terem atuado bem no jogo passado com o Corinthians, ainda estão devendo, né, na frente do Vasco. Outro nome, de repente, importante, jogador, na verdade, posição, é ali no ataque. Mais um jogador de ataque para realmente estar resolvendo, ajudando, na verdade, a resolver as coisas ali. Até porque, gente, vou falar a verdade, pelo que eu assim enxergo o futebol, o Vasco, nós temos um ataque bom. Um ataque realmente firme. Com Verrete, com Adson, David não é mau jogador. Então, assim, nós temos um ataque legal. Sabe? É claro que falta, agora com a chegada do Emerson Rodrigues, jogou junto com o Messi. Eliminou o Flamengo, dando um passe para gol e o escambau. Então, assim, é um jogador que pode ajudar, sim. Tem lá seus valores. Né? Então, principalmente por conta das análises que estão sendo feitas dentro do Vasco. Aí você vai perguntar, Eduardo, quem está analisando? Simplesmente Felipe, Pedrinho, Rafael Paiva. Então, assim, eu estou muito tranquilo em relação à escolha de reforços para o Vasco. Essa é a grande realidade, essa que é a verdade dos fatos. Né? O Vasco está acertando demais e eu estou aqui para apoiar as decisões do Vasco e ajudar, na medida do possível, passando energia positiva, passando apoio total à instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá certo, minha gente? Então é isso. É um vídeo mais para a gente refletir, para a gente falar de Vasco. E amanhã teremos a transmissão aqui do jogo, tá? Jogo 19 horas, 1h30 antes o pré-jogo, depois o jogo e o pós-jogo aqui no canal. Então, fique de fora não. Se inscreve aqui embaixo, deixa o like no vídeo e vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama, tá certo, minha gente? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.